Pessoal, espero que vocês estejam bem. A iniciativa de gravar esse vídeo é justamente dar um suporte maior para vocês nessa terceira semana, em que vocês estão estudando a chamada indenização, a segunda parte da temática de responsabilidade civil que nós estamos estudando. Como vocês sabem, até a semana passada nós estávamos estudando as chamadas hipóteses de incidência da imputação da obrigação de indenizar. Vimos responsabilidade por fato de outrem, responsabilidade por fato de animal, as questões envolvendo repercussão da sentença penal na esfera civil. E hoje, ou esta semana, a proposta é começar o estudo da chamada indenização. E começar estudando com as regras fundamentais desta temática no Código Civil, o artigo 944 e 945 do Código Civil. Vejam, a ideia é que a indenização seja medida, calculada a partir da chamada extensão do dano. E o que é esta extensão do dano? É justamente o cálculo envolvendo os chamados danos materiais e danos morais, não é? Caso existirem. Aliás, a Constituição Federal de 88 admitiu, após longo debate da doutrina, a chamada acumulação entre danos materiais e danos morais. E o que são os chamados danos materiais? São os chamados danos emergentes e lucros cessantes. E os danos morais? Os danos morais envolvem a chamada resposta a uma resposta ou tentativa de compensação a uma ofensa a um bem juridicamente tutelado. O que está por trás desse 944? Vamos tentar, o legislador prescreveu a seguinte regra, vamos tentar, dentro da ideia da chamada indenização, recompor ao estado anterior no momento que não havia dano. Às vezes isso não será possível, eu só vou conseguir a chamada compensação. Mas a ideia primordial da chamada indenização é o princípio da reparação integral. Vamos tentar, na medida do possível, recompor a situação anterior, a situação prévia do dano. E como se dá isso? Aí o Código, no artigo 944, vai tentar dar aquilo que nós chamamos de indicativos da indenização. Mas vejam, é importante começar o estudo lembrando deste princípio da reparação integral. Eu vou tentar retomar a situação anterior na totalidade da recomposição patrimonial da vítima. Não é? Especialmente isso será possível nos chamados danos, nos danos materiais. Nos danos morais, nós vamos usar um outro raciocínio, raciocínio compensatório, que eu até já mencionei em sala de aula para vocês. Mas, ao mesmo tempo, o que está por trás do princípio da reparação integral é que essa reparação integral ela não pode levar ou gerar o chamado enriquecimento sem causa, não é? A responsabilidade civil ela não pode ser um mecanismo de enriquecimento sem causa, ou os tribunais ou a ação de responsabilidade civil não pode ser um mecanismo espúrio de obtenção lucrativa por parte da vítima. Mas esse é um assunto até que nós vamos falar ao longo da exposição dessa semana, não é? E o juiz, no caso concreto, dentro dessa proposta do princípio da reparação integral, ele tem sempre que considerar a situação concreta do caso.
como era a vítima, sua capacidade patrimonial, a capacidade do ofensor, a proporcionalidade, especialmente os chamados precedentes judiciais. Como é que os tribunais têm tratado essas situações, não é? Especialmente nos casos da chamada tentativa compensatória dos danos morais. Então, a ideia que está por trás, a ideia matriz que está por parte do princípio da reparação integral é justamente voltar ao estado anterior, patrimonial da vítima, vedar o enriquecimento injustificado e a questão da avaliação concreta dos danos causados. Vejam, o 944, ele tem que ser lido a partir quando eu falo em extensão do dano, eu tenho que lembrar o que é dano. E dano, nós vimos que o dano, ele pode ser lembrado ou estudado a partir da ideia de prejuízo ou decréscimo patrimonial, ou também dentro de uma perspectiva de ofensa a bem juridicamente tutelado. Toda vez em que eu falar sobre dano material, eu vou usar o raciocínio da teoria do prejuízo. Como eu vou recompor esse decréscimo patrimonial? Através dos elementos previstos para os chamados danos materiais, não é? E toda vez que eu falar em dano moral, eu vou usar o raciocínio do dano como ofensa a bem juridicamente tutelado. Como é que eu recomponho o dano moral? Se não for através de uma tutela específica, eu vou tentar compensar esta ofensa a um direito de personalidade da vítima. E vejam, dano material, a extensão do dano material é mencionado ou dimensionado através da soma do dano emergente, que é a situação patrimonial que emerge daquele acidente, daquele evento danoso, mais os lucros cessantes, não é? Que é aquilo que a vítima deixou de incrementar no seu patrimônio ao longo do tempo. Então, o 944 caput do Código Civil, no tocante ao dano material, ele representa a soma dos danos emergentes mais lucros cessantes. Vejam, eu já escutei de muitos professores falar: o dano material é palpável e por isso ele é fácil de comprovação. Não é bem assim. Eu tenho que comprovar em relação aos danos emergentes o que era a minha situação patrimonial antes do fato e como ela ficou. Isto é o sinônimo do dano emergente. E tudo aquilo que eu deixei de lucrar ao longo do tempo em que eu fui vitimado. Eu fui vitimado por conta daquele evento danoso, os chamados lucros cessantes. E aí vale aquilo que vocês aprenderam no direito das obrigações em relação aos chamados as perdas e danos, não é? As perdas e danos, na realidade, representam o sinônimo dos danos materiais, ok? Agora, como é que é o raciocínio? O 944 caput vale para o dano moral? Resposta: não, porque esta extensão do dano moral ela é difusa, diluída, porque eu não consigo recompor com exatidão ou aritmeticamente aquilo que a vítima sofreu em relação aos seus direitos de personalidade. Por isso, e eu já mencionei isso em sala de aula, que o raciocínio do juiz em relação ao dano moral é um raciocínio
heterogêneo. Não dá, ele não recompõe dinheiro com dinheiro, patrimônio com patrimônio. Ele tenta compensar ofensa à personalidade com dinheiro, na maioria dos casos, ou resposta, ou manifestação pública, ou retratação, como acontece muito em crimes de imprensa ou ofensas por mídias sociais, etc. Então, 944, em relação ao dano moral, ele vai seguir um raciocínio diferenciado. Agora, toda vez que eu falo em dano material ou dano moral, eu tenho que lembrar do nexo de causalidade. Eu só vou admitir a reparação ou só vou pedir a recomposição daquilo que estiver direta e imediatamente ligado ao fato, não é? Eu dei um exemplo em sala de aula uma determinada vez, e até mencionei isso nas nossas discussões no podcast que eu postei nas atividades, que eu fui abalroado, né, por um acidente de trânsito, por um condutor de veículo e quebrou o meu para-choque, não é? Quebrou o meu para-choque, mas o funcionamento do meu câmbio se agravou. Eu falei, mas o que tem a ver o câmbio com o para-choque do meu veículo? Isso precisa ser comprovado. Se não tiver o meu dano ao meu câmbio, não tiver nenhuma relação direta e imediata ao evento danoso, àquele acidente de trânsito, eu não vou poder computar o meu câmbio no cálculo dos chamados danos emergentes. Então, o nexo de causalidade para o incremento, a soma dos danos materiais tem que ser atentado por vocês, não é? No momento da fixação do cálculo da indenização. Vejam, é importante observar, e aí é uma exceção a respeito do princípio da reparação integral, que é o chamado parágrafo único do 944, que quando houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, o juiz pode reduzir equitativamente a indenização. Eu expliquei para vocês que, na verdade, esse dispositivo ele é um juízo de equidade para casos desproporcionais, quando em casos de culpa leve a extensão do dano material é gigantesca. Eu conto o caso, como eu sou do interior, vocês sabem, de um sujeito que está capinando um determinado jardim, deixa uma bituca de cigarro e incendeia todo um quarteirão de uma cidade. Um gesto corriqueiro que normalmente não causa dano, e o dano, a extensão dos danos é gigantesco. O juiz, neste caso, em se comprovando um ato de probidade, de boa-fé, não é? Ele pode reduzir, mesmo comprovado nos danos materiais, ele pode reduzir a indenização para essa determinada situação. O parágrafo único admite. Então é uma hipótese excepcional. Só que tem uma discussão por trás disso, e o código ele autoriza apenas as reduções, né, de indenização. E a pergunta que eu faço para vocês, ele pode reduzir, mas e nos casos de dano moral, ele pode aumentar? Aí eu retomo com vocês se existe ou não no Brasil a admissibilidade da chamada função punitiva, né? Especialmente nos casos de dano moral e nos casos que envolvem repercussões sociais a respeito do dano moral. O sujeito, ainda mais nesse momento de pandemia, e eu tenho
uma prática reiterada de abusos por parte de um fornecedor de serviço, de internet, de plano de saúde, etc. e tal. Será que eu poderia admitir a chamada aumento da indenização para punir aquela prática reiterada por parte daquele fornecedor? Eu tendo a defender que sim, especialmente quando os danos têm aquela chamada repercussão social, os chamados danos sociais, em que atingem não uma vítima apenas, uma vítima episódica, mas uma série de vítimas através de práticas reiteradas. Então, apesar do código prescrever a redução da chamada indenização nos casos dos danos materiais, eu acredito que é possível uma leitura às avessas, especialmente quando a gente está falando em relação aos danos morais com repercussão social, chamados danos sociais, ok? Esta é uma discussão também interessante. Uma outra discussão aí que eu proponho para vocês a respeito da chamada, que eu já mencionei em sala de aula, em relação aos danos morais da pessoa jurídica. Será que a pessoa jurídica de fato sofre um dano moral? Ou no fundo, quando uma pessoa jurídica reclama da sua honra objetiva, da perda de clientela ou eventual queda de faturamento, ela não estaria, na realidade, reclamando dos chamados lucros cessantes, não é? Então, apesar da súmula 227 do STJ admitir a chamada indenizabilidade moral à pessoa jurídica, leiam esta súmula com reservas, porque se a gente estiver falando de direitos extrapatrimoniais das pessoas jurídicas e esses direitos extrapatrimoniais forem, na realidade, dimensionáveis do ponto de vista contábil, eu posso estar falando de danos emergentes ou lucros cessantes, e aí deve seguir à risca a correta extensão dos danos comprovados. Então o ônus da prova aí é da vítima, da pessoa jurídica. Não sendo aceitável o que acontece no chamado dano moral, em que, além de uma valoração heterogênea por parte do juiz, de uma compensação aos direitos da personalidade, eu posso usar o chamado raciocínio in re ipsa. Ou, é óbvio que uma vítima sofre pela perda de um ente querido. É óbvio que uma pessoa sofre por uma negativação indevida de crédito. Mas será que posso usar esse raciocínio em relação às pessoas jurídicas? Fica aí a discussão para vocês. Um outro artigo fundamental da indenização é a chamada contribuição da vítima, no 945. O artigo 945, também já mencionei em sala de aula, ele tem como premissa a existência de um nexo de causalidade. Porque se a gente estiver falando de culpa exclusiva da vítima, o que acontece? Eu tenho responsabilidade civil? Resposta: não. Está excluído a obrigação de indenizar. O 945, então, ele está partindo da premissa que eu tenho obrigação de indenizar. Mas pode ser que a vítima tenha concorrido, aí vale a experiência de vocês de direito penal, não é? Pode ser que a vítima tenha concorrido à situação e gerado uma concorrência de causas. Neste caso, o artigo 945 autoriza o juiz reduzir proporcionalmente a indenização de acordo com a contribuição
da vítima. Mas de quanto que é essa redução, meus caros? A doutrina e a jurisprudência não me explicam a contento. Mas se a gente estiver diante do princípio da reparação integral e daquela avaliação concreta, eu tenho que avaliar de cada caso concreto em que medida a vítima contribuiu. Muitos julgados, e aí vale a pena pesquisar rapidamente na jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo, toda vez que a vítima contribui, ela atravessa sem tomar um cuidado, numa via de grande circulação, num sinal amarelo, enfim, não estou falando de culpa exclusiva da vítima. Os tribunais usam uma avaliação genérica e abstrata. Toda vez que a vítima contribui é 50% de redução. Não dá para usar esse raciocínio. Mas o juiz, ele tem que ter a sensibilidade de saber em que medida ou qual a proporção daquela contribuição. 25%, 20%, 10%, uma redução apenas simbólica. Eu acredito que o 945 ele permite esta avaliação concreta. E, gente, vítima é vítima, não é o autor do dano. Então tem que se avaliar a vítima como uma pessoa que sofreu um dano. Teve um caso muito famoso em São Paulo, acho que eu mencionei em sala de aula, não é? A respeito daquele acidente que aconteceu na cidade, ali no Itaim, que um carro ele estava chegou a passar muito lentamente um sinal vermelho, não é? Um sinal vermelho ou sinal amarelo, mudando para o vermelho, e veio uma Porsche na rua Tabapuã a 210 km por hora e bateu nesta vítima. A vítima veio a falecer. E a discussão que chegou a ter, eu fui consultado para falar a respeito desse assunto, chegou a discussão, falou, se a vítima contribuição tem que ter a redução em 50% da indenização, não é? Vítima que morreu, no caso, uma advogada, porque foi acidentada, foi vítima de um carro a 210 km por hora ali no bairro Nobre de São Paulo. E a discussão era, falar, não, reduz 50%. Eu falei, mas num juízo automático e abstrato desse, eu falei, olha, o juiz tem que se perguntar no caso, era razoável, de boa fé, que às 11 da noite, numa área passível de assalto, a vítima, em pequena velocidade, ultrapassasse o sinal naquela situação? Aqui eu costumo falar que vale um juízo de conduta ou de culpa da vítima no caso concreto. Se for demonstrado que em situações adversas toda e qualquer pessoa de boa fé agiria daquela maneira, eu não tenho dúvidas que essa redução não haverá justificativas de acontecer. Então eu propugnei a época em que a redução não deveria acontecer. A redução, a extensão da indenização deveria ser mantida em sua integralidade, não sendo autorizada a chamada cláusula redutiva por concorrência de causas do 945, ok? Então, e vejam, olha só que interessante um raciocínio que eu faço também, e defendi essa tese justamente para mostrar a proposta do legislador no caso concreto, no caso do Código Civil. O Código Civil, 944, parágrafo único, autoriza uma redução em casos de culpa leve, não é? Um juízo equitativo, em prestígio à boa-fé do autor do dano. Não poderia usar o mesmo raciocínio em relação à vítima? Se a vítima ela age de boa-fé e a contribuição é mínima, ou por que o juiz vai aplicar a cláusula redutiva do 945? Resposta, não há razão para isso. Então, é apenas uma discussão
que eu gostaria de trazer também para vocês a respeito do 945, né? Que eu chamo dessa avaliação inversa, a partir da vítima. E um último tema que eu trago para vocês, um tema difícil, em que os alunos até reclamaram, falaram: professor, suas questões estão bem complicadas nesse período excepcional. Vejam, eu devo estar imaginando a agonia que vocês estão sentindo de tendo contato com muitos temas e não tendo o contato direto com o professor para debater e questionar. E por isso fiquem à vontade de me mandar mensagem, já deixei disponibilizado o meu contato direto, né? Eu estou aqui respondendo as questões de orientandos, de membros de grupos de estudos, que é o tema da chamada perda de uma chance. O que é a perda de uma chance? A perda de uma chance, na realidade, é uma admissibilidade da chamada indenização pela chance séria e real perdida. Mas o que é isso, professor? Veja, a doutrina, a partir da doutrina francesa, que sempre se puniu faltas e faltas graves, não é? Também passou a admitir a reparabilidade da chamada chance séria e real perdida, ainda que a parte não tenha o direito adquirido a respeito daquela chance. E os tribunais brasileiros começaram a absorver esta hipótese e admitir a chamada indenizabilidade da chance perdida. E a pergunta que eu fiz para vocês foi: será que perda de chance seria o mesmo que os chamados danos materiais? Resposta: não. Porque o dano material, no cálculo do dano material, eu faço o seguinte raciocínio: qual foi o meu decréscimo patrimonial imediato, chamados danos emergentes, e como o meu patrimônio foi afetado ao longo do tempo, os chamados lucros cessantes. Mas eu já tenho o status para exigir esse decréscimo patrimonial. Eu já sou juiz, eu já sou médico, eu já sou taxista. Quando eu estou falando de perda de chance, eu não tenho o direito adquirido, mas eu tenho apenas a chance a estar num status que eu ainda estou obtendo. O que os tribunais passaram a admitir? Olha, a chance é indenizável, mas através de um juízo compensatório, porque não dá para fazer o cálculo a partir da extensão do 944, caput, como é o caso do dano material. Perda de chance não é a mesma coisa que lucro cessante, porque na perda de chance eu não sou ainda, mas eu tinha muita chance de acontecer. Um caso que aconteceu no Brasil: o sujeito estava na terceira fase, na última fase, para um concurso de magistratura, e ele tinha que fazer um exame psicotécnico, e ele perdeu o voo, ou o voo foi cancelado, no caso, e ele pediu uma indenização por perda de chance da companhia aérea. Aí começam as dúvidas: mas o que eu peço a título dessa chance? Eu posso pedir para a companhia aérea, primeiro, a reparação ou a indenização a partir da hipótese que eu me tornaria juiz, então eu quero o salário de juiz e o salário até me aposentar aos 75 anos como juiz? Resposta: você não é juiz.
Você tinha muita chance séria, real, de acontecer, a não ser que acontecesse algum problema, fosse mostrado que você era um psicopata e você não ia ser aprovado nem no psicotécnico, mas se tudo corresse bem, você seria aprovado. Mas a sua indenização vai ser calculada a partir do fato do status seu como juiz? Resposta: não. Eu vou compensar uma chance perdida. 10 mil, 20 mil, 15 mil, dependendo da seriedade da chance, o juiz vai ter que avaliar no caso concreto. O caso paradigmático no Brasil foi a história do show do milhão, que eu citei para vocês nos slides aí. O sujeito estava lá na pergunta do milhão e simplesmente descobriu-se que nenhuma das respostas era considerada a correta. E eu não me lembro exatamente, eu acho que ele chegou a desistir da pergunta do milhão, ou não foi para frente porque ele não ficou em dúvida, mas ele tinha chance de acertar, não é? E os tribunais acataram isso como uma chance séria, indenizável. Mas como foi feito o cálculo, né? Como foi feito o cálculo da indenização? Qual era a chance dele acertar? Dentre 4 alternativas, proporcionalmente, ele tinha 25% de chance de acertar. E o Superior Tribunal de Justiça, ele admitiu que a indenização a ser concebida à vítima, no caso concreto, era de R$250 mil, não é? Com base no juízo proporcional da chance séria e real que aquela vítima tinha no caso concreto. Mas não é um raciocínio fácil, não é? Agora, é o mesmo raciocínio que eu faço nos chamados lucros cessantes dos danos materiais? Resposta: não. Porque no dano, nos lucros cessantes nos danos materiais, eu já tenho olerite, já sou taxista e deixei de trabalhar tantos dias. Então eu vou apurar a partir da minha situação concreta, não situação hipotética. Então essa distinção gera muita confusão nos casos práticos. É muito comum isso a gente vê não só no judiciário, mas em arbitragem, negócios que não são realizados e eu perdi a chance de celebrar negócios com terceiras pessoas por não ter realizado por um abuso ou alguma situação em que houve uma quebra de confiança e eu acabei perdendo outras oportunidades, né, com outros empresários. Ou eu perdi, aconteceu um caso concreto na minha vida prática em que a parte ela queria o valor do contrato que ela perdeu com um terceiro, não é? Mas você estava vinculado, estava em tratativas, em fase de memorando de entendimentos comigo. Você quer o valor do contrato quando você não tinha chance, não é? Porque você estava vinculado a mim, estava em tratativa, estava em cláusula de exclusividade comigo. Você tinha de fato uma chance séria e real com o terceiro para pleitear essa indenização? Resposta: não. Você não tinha chance real com o terceiro porque você estava com exclusividade comigo e é risco do negócio. Você não pode simplesmente quebrar a minha confiança, mas ao mesmo tempo você tinha a ciência também que o negócio poderia não acontecer comigo. Então, esta questão no juízo da chamada perda de uma chance deve ser considerado também, ok? Vejam, são reflexões gerais que são necessárias para a introdução do tema envolvendo a chamada indenização. Espero ter contribuído com vocês para uma reflexão inicial a respeito do tema, ok? Um grande abraço, fiquem bem e qualquer dúvida, por favor, me provoquem através das mensagens, ok? Um grande abraço.